Caríssimas senhoras e senhores, novamente, boa noite para todos. Nesse momento, já estabelecido a conexão com o mais alto, já estabelecida a performance de transmissão para atender a todos em seus lares, com muita alegria nós vamos iniciar o encontro de número 57, em torno do estudo das cartas de Paulo de Tarso. O tema de hoje para nós será a intervenção espiritual. Vamos trabalhar dando sequência ao estudo da carta de Paulo aos Romanos, especificamente no capítulo 8. E hoje nós vamos trabalhar a partir do versículo 26. Então eu convido a vocês que abram a Bíblia, o Novo Testamento, e aqueles que estão conosco no vídeo, nós vamos colocar a imagem dos versículos para facilitar. Então vamos lá. Nesse momento, vamos projetar a imagem. Fica aí. Versículo 26. E da mesma maneira também o Espírito ajuda as nossas fraquezas. Porque não sabemos o que havemos de pedir como convém. Mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito. E é ele que, segundo Deus, intercede pelos santos. Versículo 28. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. Porque os que dantes conheceu também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. 30º versículo. E aos que predestinou a estes, também chamou. E aos que chamou a estes, também justificou. E aos que justificou a estes, também glorificou. Vamos ficar por aqui. Então, nosso desafio aqui é imenso. A partir do verso 26 que eu vou reler. E da mesma maneira também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém. Mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Bom, gente, o tema de hoje é intervenção espiritual. Esse verso 26, ele já dá uma dica bem interessante para nós do que se segue nesse nosso encontro. Porque ele vem falar para nós sobre a necessidade que nós temos em reconhecer a providência divina e a atuação do alto na nossa destinação, no que remonta à presença dos Espíritos para nos auxiliar. Na pergunta 459 do Livro dos Espíritos, nós aprendemos com Kardec que os Espíritos influenciam na nossa vida mais do que imaginamos. De ordinário, são eles que nos dirigem. Então nós temos as influências espirituais e nós vamos nos deter nesse nosso encontro as influências espirituais que dimanam da providência manifesta através dos espíritos que nos amam. Portanto, aqueles que são designados
para nos auxiliar no empreendimento da evolução. Então nós temos os nossos conhecidos, chamados anjos guardiões para os católicos, para outros segmentos religiosos. E para nós espíritas a denominação fica mais, vamos dizer assim, desvinculada dos procedimentos que nos vinculam à doutrina de anjos e demônios. Então nós vamos falar que nós temos protetores espirituais que velam por nós desde antes de planejarmos a nossa encarnação. Para não dizer que muitos destes nos acompanham em várias reencarnações. O que quer dizer que nem sempre, numa determinada encarnação, nós teremos o mesmo espírito. Mas existe sim procedimentos que envolvem uma entidade acompanhando outra entidade. Até que este que está sendo protegido adquira uma condição de sorte que possa haver, inclusive, até uma substituição. Aquele que foi tutelado pode passar a ser tutor e vice-versa. Então o versículo 26 vem dizer para nós que o Espírito ajuda as nossas fraquezas porque não sabemos o que havemos de pedir como convém. Não sabemos pedir como convém. Então aqui agora, nós entramos até no mecanismo do pedido, da oração, que Jesus aponta para nós como uma prerrogativa, uma possibilidade de procurarmos a intervenção do alto. Por isso é que o Senhor disse: pedi e obtereis, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á, porque quem pede recebe, quem busca acha, e quem bate, a porta há de se abrir. É da lei. Observemos como é importante o recurso da oração. A oração que nos coloca através de uma ponte, chamada ponte luz, em contato com as instâncias superiores, para que nós possamos receber benefícios. Mas os benefícios estarão, portanto, na ordem das nossas necessidades, nem sempre respaldados pela qualidade da prece. O que importa é a conexão. A resposta vem, mas a resposta virá de acordo, portanto, com o merecimento, com as necessidades, com as circunstâncias evolutivas nas quais nos encontramos na reencarnação. E estas preces podem acionar, inclusive, os benfeitores espirituais, que nos auxiliam de uma forma eficiente e permanente. Então nós vamos abrir, por exemplo, o Livro dos Espíritos, na segunda parte, no capítulo 9, nós vamos encontrar, a partir da pergunta 489, o assunto tratado por Kardec junto com os espíritos, intitulado Espíritos Protetores, Familiares ou Simpáticos. Então são várias questões que tratam do assunto. Eu vou me deter aqui nas três primeiras. Primeira, que 489. Há espíritos que se liguem particularmente ao indivíduo para protegê-lo? Resposta: sim. O irmão espiritual. Então aqui entra o irmão. Então não é anjo, é um irmão. Que carinhosamente, poeticamente, nós podemos até tratá-lo como um anjo bom. Mas na realidade é um irmão. É o que chamais o bom espírito ou o bom gênio. 490. O que se deve entender por anjo da guarda? Resposta: o espírito protetor, pertencente a uma ordem elevada. 491. Qual a missão do espírito protetor? A de um pai em relação aos filhos.
conduzir seu protegido pelo bom caminho, ajudá-lo com seus conselhos, consolá-lo nas aflições e sustentar sua coragem nas provas da vida. Aí vem a sequência que vai trabalhar vários aspectos desta ligação com os benfeitores. Então é um pai espiritual que acompanha um filho, mas é um irmão, é um espírito elevado. Isso para nós é importante a gente refletir. Porque esse verso 26, Paulo de Tarso está dizendo para a comunidade dos cristãos em Roma, e agora para nós, que nós somos ajudados em nossas fraquezas. O Espírito do Cristo nos auxilia através destes emissários. Porque não sabemos o que havemos de pedir como convém. Mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Para quem estuda conosco semanalmente, vai se recordar do tema anterior, onde nós tratamos do parto espiritual. Então, a palavra gemer aqui, ela significa para nós um parto que traz dor. Então, a verdade, quando concebida, para que ela seja gestada e depois entrar num procedimento de parto, isso traz muitas dores. Então, define para nós uma reflexão em torno das dores de parto que nós vivemos na Terra, a cada momento, a cada desafio. E estes espíritos que intercedem por nós são espíritos numa categoria elevada, mas não são espíritos sublimados, não são espíritos que já atingiram a ordem de puros, e nem sempre superiores. São bons espíritos. Por quê? Para termos um benfeitor na ordem de espíritos superiores, naturalmente, o encarnado, aquele que é o tutelado, deve estar numa condição diferente, um pouco próxima destes espíritos superiores. Por quê? Obviamente que como o primata vai ter um espírito mais evoluído do que ele, mas ainda numa condição muito próxima daquela ambiência que o primata vive. Então, quanto mais o que está encarnado, ele ascende na hierarquia espiritual, obviamente que os seus mentores estarão também nessa mesma dimensão. Ou seja, nessa mesma progressão, nessa mesma responsabilidade, porque elevado o espírito que está encarnado, significa que ele precisa de responsáveis, de espíritos abalizados para auxiliá-lo na missão que lhe compete. Nós estamos tendo uma participação, e eu gostaria de abraçar nossa amiga Marinalva Melo. Ela está trazendo a seguinte pergunta: eu não sei se estou certo ou errada. Eu considero os santos, entre aspas, como espíritos evoluídos. Marinalva, a designação de santos, desde que ela seja ou esteja numa dimensão autorizada pelo alto, a resposta à sua pergunta classifica-os como espíritos evoluídos. Mas nem sempre os santos conhecidos foram realmente espíritos superiores. Não sei se a ideia ficou clara, mas vamos lá devagar. Por quê? A santificação é uma designação que é dada pelos homens. E elas nem sempre retratam a verdadeira condição daqueles que são tidos como santos. Certinho? A ideia mais ou menos é essa. Agora, nós temos uma tendência, quando vamos tratar desse assunto, como a nossa visão ainda é míope, nós não conseguimos ver para além do horizonte, então é natural que nós julguemos, por exemplo, que os apóstolos que seguiram Jesus
são os espíritos mais evoluídos que caminharam no planeta, o que não é verdade. Eles são espíritos, sim, preparados, espíritos muito elevados, mas ainda eles representaram em suas passagens as fragilidades humanas. Então não poderia estar ao lado de Jesus espíritos que estivessem na mesma categoria dele, porque senão seria uma beleza a convivência, não é verdade? E Jesus não necessariamente teria que assumir uma condição de professor. Agora, no que remonta à organização planetária, os espíritos que são aqueles que são os tutores da humanidade, aqueles que são copartícipes de um processo de formação do nosso próprio sistema planetário, eles são espíritos que estão numa ordem que para nós é incalculável, imensurável, inacessível. Quando nós tratamos com os santos, que eles realmente sejam santos, nós precisamos de ter a tranquilidade de estudar o assunto no que remonta à trajetória que esses espíritos implementaram e a posição que galgaram. Ou seja, ao atingir a condição de benfeitor, o papel do benfeitor é se transformar num educador. É se projetar numa linha na qual ele vai auxiliar para que o educando chegue na posição futura de também deixar de ser o expectante, o auxiliado, para entrar na dimensão da atuação e por consequências, também chegar na galeria dos mestres. É da lei. O que para nós aqui se torna muito importante é a gente verificar a importância deles na nossa relação diária com os nossos pares. Como estes espíritos podem nos ajudar, nos inspirando diante dos obstáculos, nos auxiliando nos momentos dos grandes desafios da vida, nos inspirando durante a nossa emancipação, durante o sono físico, nos esclarecendo, nos aconselhando. São atuações que representam o vero, o essencial amor de Deus para com todos os seus filhos. Esse verso 26, ele é tão interessante para a gente pensar, porque ele fala para a nossa consciência, ele fala para a nossa inteligência, ele nos convida para que a gente verifique que nós temos fraquezas. E nestas nós somos auxiliados com a presença destes sirineus auxiliarem a cada um de nós para carregarmos a nossa própria cruz. E se vocês me permitem, esse verso 26, ele é tão interessante, é um assunto tão valoroso nesse momento da nossa encarnação, e a gente precisa de esclarecimento à luz da doutrina espírita. Então nós buscamos uma mensagem do Espírito São Luís de França, o Espírito de Santo Agostinho, na Revista Espírita de 1859, mensagens dadas, endereçadas para o nosso codificador da doutrina espírita, intitulado Os Anjos da Guarda. Então vamos lá para a gente refletir mais um pouco de uma forma poética. Há uma doutrina que deveria converter os mais incrédulos, por seu encanto e por sua doçura, a dos anjos da guarda.
à dos anjos da guarda. Olha que interessante. Vamos lá. Só um instante, por gentileza. É importante aqui para a gente. Só um ajuste técnico. Vamos lá. Pensar que tendes sempre junto a vós seres que vos são superiores, que aí estão sempre para vos aconselhar, para vos sustentar, para vos ajudar a subir a áspera montanha do bem, que são os amigos mais certos e mais dedicados que as mais íntimas ligações que possais estabelecer na terra, não é uma ideia consoladora? Estes seres aí estão por ordem de Deus. Foi Ele quem os pôs ao vosso lado. Aí se acham por amor a Ele e junto a vós realizam bela e penosa missão. O Paulo falou para nós que o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Então, a definir que a missão deles é penosa. Sim, onde quer que estejais, estarão convosco. Os calabouços, os hospitais, os lugares de deboche, a solidão. Nada vos separa destes amigos, que não vedes, mas os suaves impulsos vossa alma sente, como lhes escuta os sábios conselhos. Se conhecesseis melhor esta verdade, quantas vezes ela vos ajudaria nos momentos de crise? Quantas vezes ela vos salvaria das mãos dos maus espíritos? Mas em pleno dia, esse anjo do bem muitas vezes vos poderá dizer: eu não te disse, e tu não o fizeste. Não te mostrei o abismo, e nele te precipitastes. Não te fiz ouvir na consciência a voz da verdade, e seguistes os conselhos da mentira. Interrogai os vossos anjos da guarda, estabelecei com eles essa terna intimidade que reina entre os melhores amigos. Nada penseis ocultar-lhes, pois eles têm o olhar de Deus e não os podereis enganar. Pensai no futuro e procurai avançar nesta vida. Vossas provas serão assim mais curtas e vossas existências mais felizes. Eia, homens, coragem. Lançai para longe de uma vez por todas os preconceitos e os pensamentos ocultos. Entrai na nova via que se abre à vossa frente. Marchai, marchai, pois tendes guias a quem deveis seguir. O alvo não vos pode frustrar, porque esse alvo é o próprio Deus. Aos que pensassem ser impossível a espíritos realmente elevados ater-se a uma tarefa tão laboriosa e de todos os instantes, diremos que influenciamos vossas almas, mesmo estando a milhões de léguas de vós. Para nós nada é o espaço, e mesmo vivendo no outro mundo, nossos espíritos conservam suas ligações com o vosso. Desfrutamos de qualidades que não podeis compreender, mas ficais certos de que Deus não nos impôs uma tarefa acima de nossas forças, e de que não vos abandonou na terra sem amigos e sem apoio. Cada anjo da guarda tem o seu protegido, sobre o qual vela como um pai sobre o filho. É feliz quando o vê seguir o bom caminho, e sofre quando os seus conselhos são desprezados. E sofre quando os conselhos são desprezados.
Não temais fatigar-nos com as vossas perguntas. Ao contrário, ficai sempre em contato conosco. Sereis mais fortes e mais felizes. São estas comunicações de cada um com o seu espírito familiar que fazem todos os homens médiuns. Todos os homens médiuns. Médiuns hoje ignorados, mas que se manifestarão mais tarde e que se espalharão como um oceano sem limites para afugentar a incredulidade e a ignorância. Homens instruídos. Instruí. Homens de talento, educai os vossos irmãos. Não sabeis que a obra assim realizais é a obra do Cristo? Que Deus vos impõe? Porque Deus vos deu a inteligência e a ciência, senão para as repartirdes com os vossos irmãos, para os adiantar no caminho da ventura e da felicidade eterna? Allan Kardec diz assim, que a doutrina dos protetores, velando, apesar da distância, nada tem de surpreendente. Observem a visão do codificador. Nada de surpreendente. É, ao contrário, grandiosa e sublime. Não vemos na terra um pai velar sobre o seu filho, mesmo à distância? Ajudando-o com seus conselhos por correspondência? Na época era correspondência, né? Hoje nós temos até internet. Que haveria, pois, de estranho em que os espíritos pudessem guiar aos que tomam sob sua proteção de um mundo ao outro, de vez que para eles a distância que separa os mundos é menor que aquela que na Terra separa os continentes? Portanto, amigos, reflitamos sobre a importância de interagir com eles. Isso é que deve ser enaltecido a partir de agora nos nossos encontros íntimos com Deus, com os benfeitores espirituais. Isso é importante para a gente, porque quando em solidão, não estáis sós. Quando está em contato com a natureza, quantas vezes eles te respondem? Quantas vezes eles nos enviam mensagens? Muitas vezes materializam até rosas que são trazidas pelas ondas do mar. Não é verdade? Não foi isso que recebestes um dia? Quantas vezes aparece do nada um auxílio resultante dos nossos pedidos e das nossas confabulações com os benfeitores espirituais? Então, é importante, e eu chamo a atenção de todos os amigos que estão no chat, porque muitas vezes as conversas no chat, elas desviam a atenção. É uma dica, tá, gente? Embora quem quiser fique batendo papo no chat. Não importa se você tem uma má vida. Não importa se você tem vícios, se você tem defeitos. Aliás, quem não os tem na terra? Qual de nós que poderemos afirmar que a nossa vida é plenamente digna? Que estamos o tempo todo numa condição superior? Longe disso. Oscilamos, quedamos. Todos nós somos o tempo todo convidados para decidir, e nas nossas escolhas é que nós vamos aprendendo as lições do caminho. E independente de onde estiveres, a posição que ocupas,
o estado de alma que vibras, com quem convives, não importa. Os espíritos protetores estarão convosco. A tarefa deles é penosa quando nós não queremos ouvir os seus conselhos. E que, diga-se de passagem, se é benfeitor espiritual, são sugestões. Porque se espírito começar a querer te dizer o que fazer no seu sentido prático, cuidado. Cuidado, porque não é tarefa de benfeitor espiritual pescar para você. E tem muita gente procurando, inclusive médiuns, para ouvir os espíritos sobre indagações materiais. E nós estaremos correndo sérios riscos pela crendice, pela fé cega. Benfeitor espiritual te inspira, te dá bons conselhos, mas ele não interfere. Ele não interfere, meu amigo, na sua decisão. Se tiver alguém que interfira na sua decisão, se estiver encarnado ou se for um espírito desencarnado, abra o olho com ele. Abra o olho. Observemos a vida de Allan Kardec. Como que ele lidava com o fenômeno mediúnico? Ele não dava elemento para médium. Ele não dava... ele não antecipava o que competia aos espíritos trazerem. Aí o indivíduo vira lá na Buena Dicha e fala assim: eu estou com um problema no meu relacionamento. Ela é uma mulher. Aí do outro lado está assim, vira e fala assim: ah, mas eu acho que o seu companheiro está com uma outra. Como é que você sabe? E eu acho que ela é loura. Não, ela é morena. Não é isso mesmo, realmente, ela é morena. São elementos que muitas vezes os indivíduos dão para os médiuns e caem no conto do vigário. Os ditos anjos, conforme a Cleusa colocou no chat, rotulados pelo movimento teológico, nada mais são do que espíritos que estão do nosso lado nos orientando. Então, não se preocupe quem seja ele, que é uma das perguntas que a gente mais recebe em casa espírita. Eu queria saber, Carlos Alberto, qual que é o nome da minha benfeitora? É benfeitora ou benfeitor? Como é que é o nome? Onde que viveu? Aí a gente costuma dizer, cuidado com o gaiato. Isso eu aprendi com Arnaldo Rocha. Arnaldo Rocha, que conviveu com a nossa alma querida Chico Xavier durante tanto tempo, nos ensinava com muito carinho sobre essa questão de uma nuvem de testemunha que está ao nosso derredor, conforme Paulo de Tarso define para nós na sua carta aos Hebreus, quando no capítulo 12 ele diz: somos seguidos por uma nuvem de testemunhas. Então isso é importante para a gente. Quem está acompanhando o vídeo pela primeira vez, esse estudo conosco, Arnaldo Rocha foi um grande amigo que, em parceria, nós escrevemos o livro que está aí na propaganda, Chico, Diálogos e Recordações. Histórias extraordinárias, belíssimas, que o Arnaldo viveu junto com Chico Xavier em Pedro Leopoldo. Quem se interessar, Chico, Diálogos e Recordações, a editora O Clarim de Matão, a instituição fundada pelo nosso grande espírita Caibá Schutel. Continuando. Então, nós gostaríamos de trabalhar nesse movimento para estimular você, a todos que estão aqui conosco, a trabalhar essa relação, entender melhor como que funciona. Porque muitas das nossas dores podem ser dirimidas
das nossas dúvidas esclarecidas a partir do momento em que nós nos envolvemos no estudo que a doutrina espírita nos oferece. Então, aqui estamos explorando as cartas de Paulo à luz da doutrina espírita. Eu gostaria de rapidamente voltar para o versículo 27, para a gente poder caminhar mais um pouco. O texto diz assim: e aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito, e é ele que, segundo Deus, intercede pelos santos. Olha que interessante. Então, os benfeitores espirituais, eles examinam os corações. Eles sabem das intenções. Portanto, são eles que têm a missão de interceder. E quando fala pelos santos, vamos refletir. Ele intercede não porque o indivíduo tem que ser santo para que haja a intercessão ou a intervenção. Não é isso. Aqui o texto está falando que intercede pelos santos propósitos, vamos dizer assim. Pelas boas intenções. O seu pedido é legítimo, a sua intenção é nobre, ela é justa. A oração do justo faz tremer o templo, numa expressão de Paulo de Tarso. A oração do justo faz tremer o templo. No verso 28, o texto diz assim: e sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. O que esse texto está dizendo para a gente? Vamos refletir. Todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. A intenção não é boa? O propósito não é santificante? Então, a intervenção, ela se torna legítima porque ela visa a contribuição para o soerguimento, para a elevação daqueles que estão amando a Deus. E o amar a Deus é realizar a obra, é viver os seus ensinos. É assim que amamos a Deus. É assim que nos tornamos filhos de Deus. Filho de Deus. E não herdeiros apenas, e muito menos escravos, mas filhos, em conexão com o Senhor. Pelo coração que deseja melhorar, o sentimento que vai se engrandecendo e estabelecendo as metas das virtudes. São pontos, amigos, são pontos interessantes para a gente pensar. A Ana Maria no chat está dizendo assim: sei que sou guiada e protegida, porém nunca senti a presença do meu protetor. Ana, fecha os olhos, respira fundo, faz uma prece. Por que eu falei para fechar os olhos? Não adianta fechar os olhos e continuar enxergando ou prestando atenção nas coisas da terra. O fechar o olho é simbólico, porque tem muita gente que com o olho aberto consegue se interiorizar. Costuma fechar os olhos ser prática religiosa. O indivíduo vai fazer prece e fala assim: vamos fechar os olhos. Bom, isso é só uma indução, isso é só uma manifestação psicológica, que pode ser produtiva ou não. Depende da sua interação, depende da sua condição íntima. Mas feche os olhos no seu sentido de mergulhar para dentro de você mesmo. Comece a exercitar isso nos seus momentos de silêncio. Tem muita gente que recebe rosa quando está na praia. Faz a prece e o benfeitor manda rosa. Tem muita gente que vai para a montanha e de lá o vento traz poesia, musicalidade. Tem outros
que dialogam com os benfeitores, fazendo caminhada, praticando esporte, no trânsito, nos momentos de dificuldade. Só um instante, deixa eu fazer a minha prece. Mas a prece, na realidade, ela me inspire, por favor. Aí costuma as ideias fluírem em conjunto com as ideias ou com a manifestação, com a criatividade do que está fazendo a prece. Então há, naquele instante, uma conjugação mediúnica entre a mente do benfeitor com a mente do médium, porque todos somos médiums. Isso é importante. Isso é valoroso. Porque senão nós vamos ficar apenas apoiados em considerações que vêm de fora para dentro. Ah, então tem a doutrina dos anjos. Então tá bom, eu confio. E ponto. Não. Seja prático. Não adianta filosofar. Seja prático. Estude e aplique. Estude e aplique. No verso, o verso seguinte vai dizer assim para a gente: porque os que dantes conheceu também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Queridos amigos, os benfeitores espirituais se prepararam para nos auxiliar. Os benfeitores espirituais passam pelo burilamento íntimo para se candidatarem a tarefas maiores, de mais profundidade e de mais alcance, mais ampliada. Então, antes que tudo aconteça, há uma predestinação, que na realidade é um projeto, é um planejamento. E esse planejamento, para o benfeitor espiritual, é para que ele seja a imagem. Vou voltar o texto à tela. A imagem de seu Filho. Aqui está se referindo à imagem do Cristo, porque o Filho aqui é o Filho de Deus. Aqui a alusão é a Jesus Cristo. Então os benfeitores operam de sorte que eles possam espelhar, refletir a imagem do seu Filho. E é interessante porque eles vão refletir a imagem do Filho de Deus, do Cristo, e de alguma sorte eles vão projetar essa luz naqueles que estão sendo envolvidos por estes. De sorte que tanto o benfeitor que está ajudando, quanto o tutelado que está sendo beneficiado, todos possam se tornar primogênito, ou seja, mais maduros, mais velhos, mais experientes, dentre muitos irmãos, porque nós vivemos num contexto de socialização. Então nós estamos diante do benfeitor que é superior e muitas vezes estamos diante de seres que estão numa condição inferior. Não que eles sejam espíritos inferiores, mas podem estar numa condição de ignorância, de embrutecimento, de embotamento, enfim. Até quando que nós vamos continuar caminhando com a massa, sem pensar? Até quando, amigos, que nós estaremos circunscritos a repetir o que o outro faz? Não, a ideia é se destacar, no seu sentido de se elevar, de se aprimorar, de se preparar para ter uma visão mais ampla das coisas. Nós temos a doutrina espírita que abre para nós o outro lado da vida, tira o véu. É um céu sem véu. É um céu sem véu. A Marinalva está fazendo uma questão, levantando uma questão. Quando eu tinha o canal TVC, fazendo artesanato, o apresentador fez uma pergunta.
Quem era a figura importante que ele estava mostrando? Eu pensei, eu sei quem é, mas não me lembro. E então, Marinalva, você não continuou, eu não entendi o que você está querendo projetar. Conclui aí que eu volto para a sua questão. Ah, então tá. Ele falou de uma figura importante, você deduziu. Ah, agora sim. Eu vou continuar lendo. Quem é? Então uma voz saiu dentro da minha cabeça e falou: é o Vantuil. Aí eu lembrei. Logo a seguir, o apresentador confirmou: eu para mim mesmo. E a voz quem disse: muito bem, é isso aí. Né? É isso aí, Marinalva, costuma acontecer. Agora, não necessariamente porque um espírito te soprou o nome do Vantuil. Não necessariamente foi o seu mentor espiritual. Você pode ter tido um movimento anímico, ou seja, você pode ter tido uma projeção mental e captou a onda mental do apresentador, se o programa era ao vivo, por exemplo. Pode ser que sim. Como você pode ter entrado numa relação de uma ambiência espiritual na qual o próprio apresentador se encontrava. O espírito do Vantuil também se encontrava. Aí você, por um processo de uma reflexão mental, assimilou, decodificou, você tinha o elemento na sua jurisdição psíquica e o nome se formou. E daqui a pouco ele se confirmou. Captou, Marinalva? Se não, vamos estudar o livro dos médiuns que os esclarecimentos vão chegar. Não é verdade? Então, é interessante a gente refletir sobre essa situação do primogênito. Jesus era o primogênito entre os seus irmãos, não é verdade? Mas ele ficou conhecido como filho primogênito ou filho unigênito. Então, existe uma diferença. Para que você seja um filho unigênito, ou seja, um com o Pai, você tem que chegar e estabelecer um movimento para ser primogênito, para adquirir maturidade, experiência, qualificação, identidade com o pensamento que dimana do Senhor, porque Deus é luz. Ele dimana luz. Nós somos luz. Temos que decodificar a luz que vem dele. Então, quando você focar a luz do Senhor, você estará honrando o Pai. Mas você se engrandece como filho quando você pega a luz que você recebe do Pai e transforma a sua própria luz. Ou seja, você engrandece a sua luz. Você utiliza dos recursos que vêm do alto para iluminar o que está obscurecido dentro da gente. Então, gente, é muito interessante. A Lisbeth, Liz, seja bem-vinda, viu? Esteja sempre conosco, para nós é motivo de muita alegria. Está interessante, como ela disse, está edificante o programa, porque você está com o coração aberto. O temário ajuda. Existe um outro componente aqui que eu não posso deixar de ressaltar, que na prece inicial, nós suplicamos que os benfeitores espirituais visitassem os lares que aqui estivessem conectados. Não foi? Vocês acham que a nossa prece é uma prece mística, que ela não tenha resultados operacionais? Quando nós estudamos nesse programa as cartas de Paulo, vocês têm dúvida de que nós estamos sob a tutela da equipe que trabalha em nome de Paulo de Tarso? Será que seria viajação de minha parte dizer que o próprio Paulo de Tarso pode estar conosco? Será que o benfeitor, o convertido de Damasco, está numa região inacessível e indiferente às mazelas dos gentios, que somos nós outros dos tempos atuais? Não é bem isso que nós temos aprendido em doutrina espírita. Os espíritos próximos do Senhor estão em processo de operação
permanente, vigilância total. E esse período que nós estamos vivendo é o período que mais os benfeitores espirituais vão atuar. Nós iniciamos o terceiro milênio, o milênio da luz. É o último dia de uma semana que a gente convida vocês para estudar conosco pelas manhãs de sábado, às 8h30, pela Rede Amigo Espírita, o estudo do Apocalipse de João. Nós já estamos caminhando para 80 e tantos programas lá. Quem quiser assistir os vídeos antigos, podem acessar a Rede Amigo Espírita, podem acessar o site da FEAC, feac.org.br também. Vocês têm disponibilizados as palestras. E no Apocalipse a gente estuda sobre a semana adâmica. Nós trabalhamos uma série de tratados nos quais nós tiramos o véu da letra. Então nós estamos, para resumir, no último dia de uma semana. E esse último dia da semana é o dia do Senhor, que demora simbolicamente em torno de 1000 anos. Então, esse milênio nosso agora é o milênio da grande movimentação para se definir um mundo que vai se estabelecer, que é o mundo da regeneração. Onde o bem vai suprimir, ou melhor, o bem estará numa condição muito superior ao mal. Hoje, nós vivemos um momento em que está havendo uma iluminação intensa do planeta. O Cristo está voltando. Ele não prometeu? Enviarei o Consolador e depois voltarei para vós. O Cristo voltou. Ele não vai encarnar novamente. Mas ele volta como Espírito de verdade. Ele volta com uma pleiade incalculável de espíritos que vão iluminar pela verdade, vão transcender com a humanidade a fé que não será mais teológica, no seu sentido burocrático, no seu sentido departamentalizado, de práticas religiosas, mas como uma religião cósmica do amor. Uma religião que será uma e não diversificada. A religião da bondade, a religião da fraternidade, a religião da igualdade, a religião da liberdade, e não a libertinagem que aqueles incautos, ainda insubmissos, ainda invigilantes, estão captando do mundo maior. A liberdade está chegando. Só que vivemos por falta de responsabilidade, porque desconhecemos as leis divinas, então agimos com libertinagem. Observem, por exemplo, nos tempos atuais, as ideologias de gênero, por exemplo. Observem quantos absurdos que nós temos nos deparado com um assunto que é divino, que é uma proposta para ser estudada, porque tratar do gênero é tratar do espírito. Nós temos polaridade masculina e feminina dentro da gente. Nós reencarnamos diversas vezes para potencializar e para sublimar, e não, ao contrário, para retornar às cavernas, às furnas, às regiões abismais. Então, quando alguém fica nu e um outro induz uma criança a tocar, dizendo que isso é arte, isso é uma aberração. Isso é um fruto teratológico que mentes infantis querem fazer com que seja uma proposta natural, dando normalidade. Normalidade tem a ver com época, mas a questão da natural é do espírito. Tá? Então, é muito importante nós entendermos como que a luz está se fazendo. E a luz do Cristo que se faz nesses tempos, ela clareia de uma forma diferente das luzes que nós estávamos acostumados. Então, ontem eu vi uma parábola, uma figura de imagem
que foi desenvolvida por filósofos orientais que me chamou muita atenção para a lógica que ela propõe. O tempo em que nós vivemos, ele parece ser um tempo de treva. O tempo dos ais do Apocalipse. Porque ais do Apocalipse significa, se você tira o véu, a dor aparece. Esse é o período que a gente vive. Foi profetizado por Jesus. Naqueles dias haverão falsos cristos, falsos profetas, a mentira, o amor vai se esfriar, a corrupção vai se estabelecer. Sempre aconteceu isso na história da humanidade, mas agora com muita intensidade. Sabe por quê? Porque agora a luz aumentou a sua intensificação. Então, se nós estamos num quarto, lá na despensa da sua casa, lá tem uma lâmpada de 40 watts. Aí você está acostumado com aquele ambiente. Se você colocar uma lâmpada de 100 watts, não tenha dúvida que vai aparecer sujeira que antes você não via. Então é isso que está acontecendo conosco nesse momento. Nós estamos recebendo luzes que estão abrindo os nossos olhos. Então, hoje, a mentira não tem espaço. As coisas vão se revelando. Você entra num elevador, antigamente o elevador tinha privacidade. Hoje não tem mais não. Sorria, você está sendo filmado. E você está sendo filmado por câmeras, por celulares, em todos os lugares. Você querendo ou não. Não é verdade? Então as coisas estão caminhando, por exemplo, para uma realidade do mundo espiritual. Quando a gente estuda, por exemplo, quando nós estudamos a doutrina espírita, estudando, por exemplo, obras mediúnicas, e eu vou citar obras abalizadas, como as obras de André Luiz, através de Chico Xavier, nós vamos nos deparar, por exemplo, com uma questão que é muito intrigante. Que no mundo espiritual os nossos pensamentos são registrados por espíritos mais evoluídos. Ou aqueles que se sintonizam conosco. Então, quando estabelece uma sintonia, o indivíduo lê o pensamento do outro. A gente vai estudando as obras do André Luiz, tem horas que a gente fica assim, nossa, mas o André Luiz nem privacidade tinha, nem de pensar. Nós, na Terra, com tanta imagem, com tanta filmadora por aí, né? Com um mecanismo que, em tese, ele é invasivo, mas, na realidade, são projeções para o grande futuro, aonde o espírito não vai ter como mais se esconder ou cobrir o seu corpo com folhas, porque foi descoberto, porque cometeu o delito, e o Senhor perguntou, por que comestes do fruto da árvore da ciência do bem e do mal? Indagação feita para Adão no Éden. Então, são pontos para a gente pensar. São reflexões que nós podemos aproveitar. Então, o versículo 29 projeta para nós o último versículo, que é o 30º, que eu vou apenas ler. Mas ele já está bem dentro do contexto, aonde Paulo diz assim, o 30º, e aos que predestinou a estes também chamou, e aos que chamou a estes também justificou, e aos que justificou a estes também glorificou. Aqui a gente vê uma cadência. Os que predestinou, os predestinados em tese, os escolhidos para a tarefa, serão premiados. A glória, a vitória, a ideia dela é para que ela vá acontecendo de uma forma gradativa para todos. E os espíritos superiores, diga-se de passagem, eles também estão continuando a marcha progressiva. Para nós, eles são santos. É um conceito equivocado.
com a doutrina espírita, nós estamos aprendendo que eles são espíritos mais velhos, espíritos nobres, espíritos que se esmeraram, que se sacrificaram, que foram martirizados como os cristãos dos primeiros tempos no circo máximo. Eles iam para o testemunho cantando, dando glória a Deus. E depois, trucidado pelas feras, pelas flechas, pelas lanças, pela boca dos leões. Que período sofrido. Mas o sangue deles salpicaram a terra de testemunhos, de exemplos. E, por exemplo, nós vamos encontrar num belíssimo romance de Emmanuel, intitulado Ave Cristo, a história de alguns destes cristãos. Na região, hoje conhecida como Lyon, na França. Foi ali que foi fundada por Policarpo e por outros seguidores de João, a Igreja de São João, que existe até hoje. Foi naquela região, salpicada por sangue, que reencarnou em 1804 Allan Kardec. Essa terra salpicada de sangue por esses mártires hoje representam a doutrina espírita, que foi construída, que foi codificada, que foi organizada a partir de experiências milenares destes seres que trabalham em nome do Cristo. Todos eles expectantes querem, sonham que todos aqui da terra sejamos felizes e tenhamos paz em nossos corações. Querido amigo, em meio às dores, em meio às dificuldades, mas felizes pelo aprendizado, eu vou encerrar à noite o nosso encontro, o 57º encontro em torno das cartas de Paulo com Emmanuel, este espírito amigo, benfeitor, que opera na equipe de Paulo de Tarso. Emmanuel, em 1973, fez um prefácio do livro Encontro de Paz, e eu anuncio que em breve chegará para vocês o livro Prefácios de Emmanuel, onde eu tive a inspiração delegada pela equipe dele para reunir todos os prefácios que ele escreveu em um livro só, e ele está sendo publicado. Nesse caso aqui, nós vamos ler uma destas páginas de Emmanuel, belíssima, intitulado Encontro de Paz, prefácio do livro de 1973. Nós inserimos o versículo: deleito-me em fazer a tua vontade, ó Deus meu. Sim, a tua lei está dentro de meu coração. Salmo, capítulo 40, 40, versículo 8. Afirma Emmanuel: querido amigo estudioso, querida irmã que se encontra no seu lar, frequentemente anseias por segurança e tranquilidade. No entanto, é forçoso não esquecer que a paz e estabilidade estão em ti e se irradiam de ti. Se o tumulto te rodeia, envia pensamentos de harmonia aos que se emaranham nele, desejando-lhes reajuste. Ante conflitos que surjam, silencia projetando vibrações de entendimento a quantos se lhes fazem vítimas, aspirando a vê-los reposto na luz da fraternidade. À frente de companheiros entregues à desesperação,
Imagina-te a envolvê-los em serenidade, rearticulando-lhes o otimismo e a esperança. Perante o desequilíbrio de alguém, auxilia esse alguém com os teus votos íntimos de recuperação e repouso. Se te vês ao lado de um enfermo, detente a meditar em melhora e restauração, augurando-lhe saúde e alegria. Diante de irmãos abatidos e tristes, canaliza para eles a tua mais amplas ideias de reconforto. Quando ouvires uma pessoa imatura ou portadora de conversação menos feliz, busca socorrê-la sem palavras, encaminhando-lhe mensagens inarticuladas de compreensão e simpatia. Se te recordas de amigos ausentes, mentaliza apoio e bondade relativamente a eles, a fim de protegê-los e animá-los na execução dos compromissos que abraçam. Este nosso momento, aqui e agora, é um encontro de paz. Saibamos suprimir de sentimentos, ideias, atitudes, palavras e ações tudo que relacione com ressentimento, perturbação, ódio, azedume, amargura ou violência. E, trabalhando e servindo no bem de todos, procuremos agir e pensar em paz, doando paz aos que nos compartilham a vida. O reino dos céus é luz de amor, em refúgio de paz. E não nos será lícito olvidar que Jesus, a cada um de nós, afirmou convincente: não procures o reino de Deus aqui ou além, porque o reino de Deus está dentro de ti. E o reino de Deus dentro de nós, diante de uma indicativa tão extraordinária, tão bela, como a que recebemos no final da nossa atividade, só me resta dizer para vocês que se hoje nós falamos tanto no nosso benfeitor espiritual, vamos agradecê-lo. Vamos, de coração, vibrar para que eles se sintam felizes, porque nós estamos nos interessando agora a ouvi-los, a dar mais atenção para o que eles nos inspiram. Mas para, de verdade, reverenciá-los, ao invés de nos determos apenas num movimento de um instante, que nós outros possamos compreender que a missão deles, que é árdua, difícil, pode se transformar numa missão muito mais feliz. E vamos fazer isso. Eu conclamo a todos a exercitar tudo isso, para deixá-los felizes de verdade. Basta a nossa conscientização
de que nós também podemos ser benfeitores. Nós também podemos ser protetores. Em nome de Deus. E ao lado de Jesus, conseguiremos. E a missão é simples. A missão não é impossível. Ela está muito mais próxima do que a gente possa imaginar. A missão é dar a vida pelo irmão. Amar como gostaríamos sermos amados. Para isso, amigos, que as nossas orações se conjuguem e que nós possamos nos emancipar da ilusão, das dificuldades. E só vamos conseguir também por esse esforço na caridade. Que Deus nos abençoe. Eu agradeço de alma e coração a presença de todos em mais esse programa em torno das cartas de Paulo. Rogamos ao convertido de Damasco, a Emmanuel, benfeitor, tão próximo dos espíritas, a nos convidar para estudar a doutrina e o Evangelho, mas agradecer também ao nosso codificador Allan Kardec por nos oferecer a doutrina espírita. Agradecer a toda a comunidade de espíritos que beneficiaram os nossos lares. Vamos agradecer a Deus, por fim, ou para reiniciarmos o dom da vida. Que o prazer do conforto não nos vença. Livra-nos, Senhor, de tombar no pó da indiferença. Que Deus nos dê uma boa noite. Convido a vocês a continuar conosco durante a semana, amanhã, direto da FEAC, às 19h30, com o estudo do Livro dos Espíritos. Um beijo no coração de todos, um abraço fraterno, respeitoso. A nossa despedida será a despedida, a reverência dos cristãos dos primeiros tempos, quando diziam, e como afirmam agora, Ave, Ave, Ave Cristo. Muito obrigado a todos. Boa noite.